Em Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração feita pelo justo é poderosa e eficaz. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Hoje, que é quarta-feira, a gente vai orar pedindo para que o Senhor nos direcione, né? Que a gente está aqui, Senhor, neste momento, diante da tua palavra, com humildade, com o nosso coração aberto. Pedimos que o Senhor nos ensine a viver em verdade, sem máscaras, reconhecendo as nossas fraquezas, pecados. Pedimos que o Senhor nos dê coragem, a gente caminhar em comunhão, confessando quando a gente precisa e orando pelos outros, né? Que a nossa oração seja sempre sincera, cheia de fé, que produza frutos de cura, restauração, e que o Senhor possa falar conosco através desse versículo, fortalecer em nós a certeza de que a oração, ela tem poder quando ela é feita com fé. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Como ficar curado? Imagine uma pessoa doente que não conta a ninguém sobre os seus sintomas. Sem ajuda, superar uma doença seria um desafio. Se ela precisa de ajuda de um médico ou apenas de alguém verificando como ela está, é muito mais fácil se curar com a ajuda de outras pessoas. Da mesma forma, quando não contamos a ninguém sobre os desafios que enfrentamos, pode ser difícil superá-los. Às vezes fazemos coisas que sabemos que são erradas, mas não contamos a ninguém sobre isso, simplesmente porque sabemos que é errado. Isso ocorre porque todos nós somos afetados pelo pecado, os erros e o quebrantamento que nos separam de Deus. Pode ser difícil compartilhar os erros com os outros, mas quando guardamos os pecados para nós mesmos, somos como a pessoa doente que não pede ajuda. Sofremos isoladamente em vez de permitir que os outros nos ajudem a nos curar. Tiago 5, versículo 16, nos diz para compartilhar os erros com os outros cristãos, para que possamos nos curar juntos e orar uns pelos outros. Quando compartilhamos os erros passados com alguém, somos liberados do isolamento. E quando oramos juntos, damos a Deus a oportunidade de curar os nossos corações. Deus é o nosso curador. Ele nos salvou das consequências eternas do pecado por meio de seu Filho Jesus. E por causa de Jesus, temos acesso a um relacionamento com Deus e podemos levar os nossos pedidos a Ele e confiar que Ele nos ouvirá. Isso não significa que Deus sempre responderá às nossas orações de maneira que achamos que elas devem ser respondidas. Em vez disso, quando compartilhamos nosso quebrantamento com Ele, Ele nos convida a uma jornada que nos ajudará a nos aproximarmos dele. Se você está lutando com algo hoje, reserve algum tempo para compartilhar com um cristão de confiança. Permita que ele ore com você e peça a Deus para guiá-lo enquanto você se cura. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, né? E a gente refletindo a respeito disso, às vezes a gente não quer olhar, né, para a escuridão, né? Para os nossos erros, pecados, pela nossa vulnerabilidade. Mas ele está pedindo, né, para que a gente olhe para isso, compartilhe com pessoas de confiança. Permita que o Senhor nos mostre, né, onde estão os nossos erros. Então, ele dá 3 instruções aqui também, não só para a gente fazer por nós, se a gente estiver passando por este momento, mas que a gente possa orar também pelos outros que às vezes compartilhou algo com você ou que você sabe que está em pecado.
Permita que o Senhor me mostre por quem posso orar. Então, orar pedindo para que o Senhor nos direcione a respeito de quem a gente precisa orar. Compartilhar um erro que cometi com um amigo de confiança e permitir que ele ore por mim. Incentivar alguém na leitura das Escrituras. Deus, nós não queremos enfrentar os nossos desafios sozinhas. Cometemos erros no passado para seguir em frente e sabemos que precisamos da ajuda de outras pessoas. Por favor, nos dê a coragem de confessar os nossos erros a pessoas de confiança. Cerque-nos de uma comunidade que esteja disposta a ouvir as nossas lutas, orar conosco e nos encorajar a viver mais como o Senhor a cada dia. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Convide alguém para as partes difíceis da sua vida. Seja honesto sobre o seu pecado e ore para o nosso Deus poderoso. Ele ama redimir, curar e restaurar. É difícil, né? Às vezes a gente olhar para os nossos erros, para o que a gente já cometeu. Ainda mais compartilhar isso, né? Com pessoas. Então que o Senhor possa tocar no nosso coração, onde Ele quer agir. Que a gente esteja aberto, né? Para receber esse direcionamento. E agora a gente vai agradecer, vai pedir perdão, orar pelos outros e orar por nós. Em João, capítulo 1, versículo de 1 a 3 diz: No princípio, antes de existir qualquer outra coisa, a palavra já existia. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. Aquele que era a palavra estava no princípio com Deus. Por meio dele, tudo o que existia foi criado. Nada existe que não tenha sido feito por ele. O que essa passagem nos mostra, né, sobre o nosso relacionamento entre Deus Pai e Deus Filho? Muitas pessoas falam que, né, Jesus veio depois, que ele não estava desde o começo. Pelo contrário, aqui fala, no princípio, antes de existir qualquer outra coisa, a palavra já existia. Na verdade, ele está em uma versão, deixa eu ver se eu consigo mudar a versão aqui dela. Deixar na NVI, vamos lá de novo. No princípio, deixa eu voltar aqui. Ele fala que no princípio era verbo. E o que significa que antes de tudo existir, terra, sol, estrelas, Jesus já existia, né? Que ele fala, a palavra já existia, no princípio era verbo, significa que Jesus ele não começou em Belém, ele sempre existiu. E eu acho esse um ponto muito importante a gente falar e refletir, porque eu não tinha esse entendimento antes. Eu comecei a ter um entendimento a respeito de que Jesus já existia e ele sempre existiu há pouco tempo, né? Então, foi a partir deste versículo de João, capítulo 1, que eu comecei a ter esse entendimento. E ele fala, e a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, significa que Jesus, ele estava ao lado de Deus Pai em todos os momentos, que ele é diferente de Deus, mas que ele estava junto com ele. Então, por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele foi nada criado. Então, Jesus é Deus, ele não é apenas um profeta ou um mestre, ele tem a mesma natureza divina do Pai. Né? Ele reforça essa ideia desde o começo de tudo. Jesus ele estava lá, ele não foi criado, ele já estava presente na eternidade. Né? Todas as coisas foram feitas por meio dele. Quando Deus criou o mundo, foi através da palavra, que era Jesus, que tudo foi feito. Tudo que existe só existe porque Jesus participou dessa criação. Né? Nada teria surgido sem ele. Isso mostra que Jesus não é só parte da criação, mas o Criador. Jesus sempre existiu. Ele estava com Deus, ele é Deus e ele criou todas as coisas.
Então agora a gente vai, né, agradecer, porque a gente tem, né, um Pai, Deus, tem Jesus que se fez carne e tem o Espírito Santo que habita dentro de nós. É através dele que a gente consegue também ter esse relacionamento íntimo, né, que ele consegue falar conosco. Então a gente vai agora agradecer por essa palavra de hoje, a respeito da gente olhar para os nossos erros, pecados, agradecer por estar aqui agora, né, por ele nos direcionar, por nos trazer paz, por ter possibilidade de sentir a presença dele. Eu vou ficar em silêncio, a gente pode fazer os nossos agradecimentos agora. Pai querido, que a gente nunca esqueça de olhar à nossa volta e agradecer, né, pelo sol nascendo, pelos passarinhos cantando, pela natureza, por estar aqui agora, por ter a possibilidade de abrir os nossos olhos, respirar, sentir a tua presença. Obrigada, Pai, pelo nosso lar, família, trabalho. Que a gente tenha um olhar mais para o copo cheio, né? Vendo as coisas boas da nossa vida. Lembrando que tudo que tem aqui, inclusive a gente, foi criado pelo Senhor. Pai, também queremos aproveitar esse momento, ainda mais com a palavra de hoje, e pedir perdão pelos nossos pecados. Pedir que se tem algo na nossa vida que a gente precisa curar, trabalhar, que o Senhor coloque luz. Que se tem pessoas que a gente precisa orar, que o Senhor nos direcione. Mas que o Senhor possa tocar o nosso coração para a gente tirar de nós, né, tudo aquilo que às vezes pode estar nos impedindo de viver uma vida abundante, uma vida em paz. Então pedimos perdão pelos nossos pecados. Queremos também perdoar todos aqueles que nos magoaram, nos ofenderam. Se ontem às vezes alguém falou algo que te magoou, ou no passado, ore para que o Senhor possa trabalhar isso no seu coração. E agora a gente também vai orar pelo outro. Eu vou ficar em silêncio e a gente pode, né, orar pela nossa família, pelos nossos irmãos, filhos, pais, avós, amigos, comunidade, ou pessoas que a gente nem conhece, que estão precisando de oração, né? Eu vou ficar em silêncio, a gente pode orar pelo outro agora. E agora a gente vai orar por nós. Em Josué, capítulo 1, versículo 9. A gente já leu esse versículo no nosso devocional, no nosso planinho, né? Esta é a minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Né? Deus, ele está lembrando Josué de que a coragem não é uma sugestão, é uma ordem.
Ou seja, não depende de sentimento do momento, mas obedecer à voz de Deus, né? E a força aqui, né, seja forte e corajoso, não é só fisicamente, né, mas no nosso interior, com fé, determinação. E coragem não é ausência de medo, mas é a gente dar o próximo passo, mesmo com medo, confiando no Senhor. Então Deus ele já sabe que a gente vai enfrentar desafios, né? E ele sabe que o medo nos paralisa. Então, quando a gente está desanimado é porque nos falta esperança. Então, Deus ele fala para não deixar nenhum dos dois nos desanimar, né? Não tenha medo, não desanime. Então, porque o Senhor está conosco. A razão da nossa coragem é a presença dele. A gente não está sozinha, né? A coragem vem do fato de que Deus ele caminha conosco. Então, agora nós vamos ficar em silêncio para que a gente possa orar e lembrar, né, o quanto Deus já nos capacitou, o quanto a presença dele, né, nos traz segurança, lembrar de desafios que você já passou na sua vida e ele estava ali. Então, se você está com algum desafio, problema, projeto, um próximo passo que você precisa dar, eu vou ficar em silêncio para que a gente possa entregar a nossa vida ao Senhor agora. Pode ir encerrando a sua oração. Pai querido, obrigada por nos dar esperança. Não importa o que a gente enfrente, o Senhor nos lembra de nós diariamente. Lembra que nós temos tudo o que a gente precisa, né? Quando a gente se aproxima de Ti. Obrigada por ser nossa fonte de força, conforto nos dias bons e ruins. Somos gratas porque sempre podemos contar com o Senhor. Realinhe o nosso coração e nos ensine a aproximar de Ti. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. E agora você pode se visualizar, né? Feliz, conseguindo dar os próximos passos, conseguindo abrir o seu coração, às vezes para falar dos seus erros e pecados e se sentindo, né, liberta, pedindo ajuda ou ajudando alguém. Se visualize feliz no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, como é bom ter a presença do Espírito Santo, como é bom buscar sabedoria e conhecimento na palavra e poder transbordar isso. Se visualize próspera, abundante, realizando as coisas que você precisa ali no seu dia a dia, com facilidade, felicidade. Pai, eu declaro que hoje será um dia abençoado, cheio de oportunidade, repleto da Tua paz. Que a Tua luz brilhe na nossa vida, porque sabemos que a gente está aqui para a gente refletir o Teu amor, né? Que a Tua presença nos acompanhe em cada momento e que o Teu agir sobrenatural traga transformação, não só na nossa vida, mas na vida das pessoas à nossa volta, Pai. Nós confiamos em Ti e Te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo por nós. Que essa quarta-feira seja para tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que
Que vocês tenham um ótimo dia, abençoado. Fiquem com Deus e nos vemos amanhã.